Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Bem, hoje nós trataremos de um tema, de um assunto muito polêmico que traz muitas dúvidas às nossas mentes relacionado à palavra mentira. Então, vários temas já foram aí discutidos por pastores, por teólogos, enfim. E a pergunta que se faz é: um cristão, ele pode mentir? Ele comete um pecado ao mentir? Essa é a pergunta. Mas vamos agora expandir ainda mais. Não vamos agora limitar ao termo cristão. Porque quem peca não é só cristão. O cristão peca e aquele que não é cristão também peca. Independente da sua crença, independente da sua religiosidade, enfim, ser humano é ser pecador. O único que não teve pecado se chama Jesus Cristo. Até Paulo se confrontava com a lei que mostrava os seus próprios pecados dentro de si mesmo. No entanto, o que ele diz lá em Romanos 7, com o meu coração, com o meu interior, eu adoro a Deus, mas com a minha carne eu sirvo ao pecado, a qual a lei me mostrou. Porque a lei nos mostra a nossa podridão, a nossa insuficiência, a nossa mediocridade diante do Todo-Poderoso. Então, não adianta querer ser bonzinho, não adianta dar uma de santarrão, dizer que eu sou santo, eu a única coisa. Não existe a única coisa. Você é pecador e pronto. Davi chega a dizer: em pecado concebeu a minha mãe. Você já nasceu pecador. Esta é a ideia, pronto e final. Jesus abre a porta da graça na cruz do Calvário, ao ser crucificado e ressuscitado. Então ele abre ao mundo, ao universo, para todo aquele que nele crê. Mas, para nós dialogarmos aqui, se traz aqui o tema: o cristão, ele pode mentir? Uma pessoa social, ela pode mentir sem que ela peque? Ou se ela mentir, ela vai pecar? Nós vamos ver agora segundo a palavra de Deus. Correto? Então, eu quero começar com o tema desta mensagem, desta reflexão, partindo do livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero agora pegar este versículo de Jesus, parafrasear num sentido contrário para fazer dele o meu tema, que vai ser o nosso diálogo aqui. Não é heresia, é tema. Entendam bem isso. E o tema proposto hoje aqui no Dialogando com as Ideias, segundo o versículo do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, é: Satanás amou o mundo de tal maneira que deu a sua filha unigênita, a mentira. Mas essa mentira eu coloco como ponto de interrogação. Isso não denota e nem traz a ideia, e nem quero expor aqui, ou muito menos passar para vocês que Satanás amou o mundo de tal maneira que deu a sua filha unigênita, vírgula, a mentira, o ponto de interrogação, querendo dizer que ele
tinha razão. Não é nada disso. Eu fiz isso, eu parafraseei, ou seja, eu traduzi numas palavras contrariamente de Jesus para fazer desse o nosso tema em pauta. Então vamos lá. Se discute muito na igreja. Irmão, você pecou. Por quê? Ah, você mentiu. Irmão, você pecou, você deveria ter falado a verdade. Você não falou a verdade. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. É ele mente desde o princípio. Mas nós vamos aqui ler alguns textos que vão coincidir com as palavras de Jesus e depois nós vamos fazer uma reflexão cultural daquele tempo, quando não havia certas expressões que são usadas hoje, partindo do ponto que a palavra de Deus é um testemunho que foi revelado aos apóstolos, profetas e discípulos e que chegou até nós por testemunho. Não foi diretamente para você. Testemunho. E você creu. Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma série de versículos. Nós vamos aqui começar por Efésios capítulo 4, versículo 25. Vamos lá. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios capítulo 4 e o versículo 25. Paulo falando. Colossenses capítulo 3, melhor dizendo, versículo 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram de um novo, a qual está se renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Segundo texto, comprovando a veracidade da verdade. Que a verdade tem que ser dita e a mentira tem que ser descartada. Terceiro texto, Provérbios 12, versículo 22. O Senhor odeia os lábios dos mentirosos, mas deleita com os que falam a verdade. Agora nós vamos ler mais. Salmista no Salmo 10, versículo 1 a 7. Fora ficarão os cães, os que praticam as feitiçarias, os que cometem imoralidade sexual, que nós também, abrindo um parênteses aqui, vamos tratar disso em ética cristã, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Gente, me perdoem, desculpa aqui. Eu disse Salmo 10, 1 a 7, mas na verdade é Apocalipse 22, 15. Então, corrigem aí. Esse texto ao qual eu expressei agora é Apocalipse 22, 15. Agora sim, Salmo 10, de 1 a 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Agora nós vamos lá para Tiago, capítulo 3, e o versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então não é para negar a verdade, tem que falar a verdade. Provérbios 14, 5. As testemunhas sinceras não se enganam, mas a falsa transborda de mentira.
Agora, nós vamos para João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho da Bíblia, que diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem... Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou ao quê? À verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Jesus falando, João 8:44, a qual eu parafraseei num sentido completamente ao contrário, para tematizar esta reflexão, que vai ser muito boa. Você me acompanha, que é um tema polêmico, de grande relevância, de grande crescimento espiritual, intelectual, para nos relacionamentos sociais, empresariais e também no trabalho. Então, para que você não fique com aquela ideinha, entre aspas, o Espírito Santo ficou me acusando. Quem acusa é diabo. O Espírito Santo não acusa. Você pode ficar com um cargo de consciência, que nós vamos fazer o desencargo aqui nessa palavra. Mas falar que eu fiz isso, o Espírito Santo ficou me acusando... Gente, Deus não acusa. Deus, ele esclarece, mostra a verdade. Então, pelo amor de Deus, para com essa ideia que eu já ouvi falar muito aí, que o Espírito Santo fica acusando. Que acusa é diabo. Então, se na tua cabeça está tendo acusações na sua consciência, pode ter certeza que é o diabo e não é o Espírito Santo. Então, vamos lá. Continuando. Eu quero falar para vocês o seguinte. O nosso tema, então, é: Satanás amou o mundo de tal maneira que deu a sua filha unigênita à mentira. Ponto de interrogação. Rodrigo, então você quer dizer então que ele deu a mentira e essa interrogação significa uma dúvida? Que a mentira ela pode ser propagada e ela pode ser usada e ela pode ser defendida segundo as Escrituras? Sim. E eu quero ver você me provar que não. Como eu canso de dizer aqui, pega o versículo, mas não deixe de pegar o seu contexto para me mostrar. Pessoal, vejam bem. Olha, a mentira, Jesus sim falou que o diabo é o pai da mentira. Isso é inegável. O diabo é o pai da mentira e o seu princípio é mentira. Por quê? Por que ele é o pai da mentira? Porque ele conspirou contra o Pai, contra o Criador, com o transcendente, com o Todo-Poderoso, querendo ocupar o trono do Altíssimo. Então ele fez uma rebelião, mentindo para aqueles que estavam junto com ele, para tomar o poder do próprio Criador. É uma ideia bem absurda, partindo de que Deus é onipotente, presente e onisciente. Quando passou isso pela mente de Satanás, eu já acredito que Deus já estava... O que ele vai fazer? Eu vou mandar ele lá para queimar. Pois bem, então, a pergunta que fica, a interrogação que fica, nós cristãos, na sociedade, porque eu falo num ser social, eu não quero defender aqui cristãos, igreja, não, para com isso. Eu quero defender o ser social de relacionamento interpessoal. Entenderam isso? Porque quem peca é o ser humano, independente se ele é católico, evangélico, cristão, umbandista, enfim. Falou mentira, pecou. Agora, como?
Essa palavra mentira é uma palavra muito pejorativa e carregada de sentidos negativos, derivado da onde? Da palavra de Deus, da Bíblia. Mas, nessa época, não tinham palavra, não existiam no vocabulário, naquela cultura, palavras como relativismo, subjetivismo. O que é a palavra relativismo? Você diz alguma coisa para mim e diz para mim assim: Rodrigo, eu fiquei sabendo de tal coisa. É verdade? Eu vou te responder: depende. A verdade, ela é relativa, depende de quem a vem. Por quê? Se é uma pessoa que não gosta de mim, essa já não é uma verdade. Então a verdade, ela é relativa. Ela pode ser a verdade para você, no entanto, pode não ser a verdade para mim. Mas a palavra de Deus, ela não nos confunde. Verdade é verdade, mentira é mentira, ponto final. E não vamos relativar a palavra de Deus. Eu estou dizendo aqui uma palavra que ela foi criada ao longo do tempo e que nós usamos aí em textos e no nosso vocabulário. Relativismo, subjetivismo, enfim. Agora, Rodrigo, onde que nós encontramos uma palavra que justifica a mentira dentro da Bíblia? Primeiro eu quero começar com um exemplo hipotético, com uma analogia, e que vocês não vão me responder, façam as suas reflexões. Segura aí, gente, se inscreva no canal, segue aí. Se você gostou, dê seu like, compartilha, se inscreve no canal e que Deus seja glorificado. Sem vocês, o canal não vai. Eu sou um mero pecador mortal, mas que não estou aqui para propagar aquilo que venha contra os princípios bíblicos que é direcionado a Jesus. Eu sempre oro e peço a Deus que me dê a inspiração, a iluminação e a revelação para que você e eu sejamos abençoados. Então vamos lá. Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, Adolf Hitler, ou conhecido como Terceiro Reich. Adolf Hitler, sabe quantas pessoas ele matou nos campos de concentrações e nas câmaras de gás? 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus. Foi um genocídio, o maior massacre da história, pelo integrante, pelo elevado chanceler Adolf Hitler. Alemanha nazista, ou conhecida como Terceiro Reich. As ordens dele eram como se fosse uma ordem divina. E agora eu quero pegar esse contexto nazista e suponhamos que você está lá e você é um judeu ou uma judia. E uma outra família judeu está fugindo. Porque os nazistas, a ordem é para o quê? Matar. É para matar. É uma história que não vai sumir da história. Entenderam? Uma história que não vai sumir da história vai ser para a história o resto da nossa vida. Foi o maior massacre. 6 milhões de judeus. Crianças, mulheres e homens. Se ela chega na sua casa e fala: por favor, me ajuda, me esconda, eles não querem me matar. Aí você acolhe aquela família. Aí chega lá um nazista, com aquele cinto ridículo e com aquela bolsa ainda mais ridícula ainda, e com aquela voz que é perturbadora. Eu não gosto nem de ver Hitler pregar. Me dá raiva de ver. Perguntando se há judeus ali na sua casa.
Eles vão entrar. Você vai dizer o quê? Você vai dizer, não, tem, vai lá. Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar matando. Você vai estar entregando aquela família às mãos dos nazistas que vão colocar aquelas pessoas ou numa câmara de gás ou nos campos de concentrações para serem mortas, para serem assassinadas. E sabe o que você fez? Você fez apologia à morte, ao homicídio. Você fez apologia ao aquele que é assassino. Você matou aquelas pessoas. Mas se você diz que não há ninguém ali, você mentiu. Não mentiu? Mentiu. E segundo a Bíblia, o pai da mentira quem que é? O diabo. Isso quer dizer que você é a filha ou o filho do diabo? Não. Portanto, é por isso, meus irmãos, meus amigos e aqueles que me assistem, a mentira, ela é relativa. E quando eu quero dizer a palavra mentira, ela é relativa, eu agora vou definir para vocês. A palavra mentira, quando ela é usada para o bem-estar e para promover a vida, ela deixa de ser mentira. Quando uma mentira é usada para denegrir, difamar, matar, assassinar, entregar aquela pessoa às mãos diabólicas, entregar aquela pessoa a pessoas hostis. Esta é a mentira que Satanás quer que você expresse. Aí que se torna o pecado. Como que nós provamos isso agora biblicamente? Nós provamos, para finalizar aqui, lá em Êxodo, capítulo 1, e o versículo 15 e 16. O faraó, ele deu a seguinte ordem para as mulheres hebreias. O rei do Egito havia dado uma ordem terrível. E o que ele disse, o rei do Egito? Ele disse assim, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, dizendo, for filho, matai-o. É para matar. Mas, se for filha, que viva. Pode procurar, pode ler lá. Segundo livro, Gênesis e Êxodo, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, 15 e 16. As parteiras, o que elas fizeram? Desobedeceram uma ordem direta do rei do Egito, do faraó. As parteiras tinham duas opções: obedecer a faraó e se colocarem na posição de assassinas de crianças, ou desobedecê-lo, arriscando as suas próprias vidas, tentando contar a ele uma história, ainda que parcialmente verdadeira, para se safar dessa. Então, elas escolheram a segunda opção. Elas não mataram, elas preservaram. E na sequência, elas disseram para Faraó que sim, que haviam matado, mas não matou. Elas preservaram a vida. Ou seja, a mentira que eleva, que constrói, que beneficia, que leva aos pés da cruz, a mentira que glorifica, a mentira que é para o bem-estar, para o caminho, para a vida eterna, não é a mentira diabólica, porque você está promovendo a favor da vida. Mentira que eleva a vida não é mentira de Satanás. Não é a mentira de Satanás, mas sim a mentira que promove a vida.
Ele é o pai da mentira? Sim. Ah não, Rodrigo, mas é pai, ele é o pai da mentira. Mas que mentira? Aí nós entramos na mentira relativa. Ele é o pai da mentira por quê? Porque a mentira dele é diabólica, é conspiradora, é para acabar com o reino e com a humanidade. Então essa é a mentira diabólica. Agora, a mentira que é para promover o bem-estar e salvar vidas, não é a mentira de Satanás. É a mentira abençoada. No entanto, que aqui, a Bíblia diz assim, que dá sequência, lá em Êxodo 1:20, que diz assim, a Bíblia diz sobre elas: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Ou seja, aqui nós vemos que Deus ainda abençoou. E eu quero citar um exemplo contextual, social do mundo jurídico, e depois quero fechar com um versículo do qual Paulo fala. Veja bem, pessoal, na nossa Constituição brasileira, no artigo 5º da Constituição, não me lembro agora o inciso, disse que desses princípios constitucionais deriva uma outra importância garantia. O que é? Nós não podemos promover prova contra nós mesmos. Então, você fez você contrariou a lei, infringiu a lei. Mas a Constituição, que também é conhecida lá na Convenção dos Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica, ele diz no artigo 8 das garantias judiciais e da Convenção, que declara que qualquer pessoa tem o direito de não ser obrigada a promover ou a depor contra a si mesmo e nem confessar a culpa. Correto? Isso é Constituição brasileira. Então eu coloquei os argumentos bíblicos e também coloquei os argumentos agora da Constituição, e eu quero encerrar agora com uma palavra, um verso que Paulo fala lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Aliás, Pedro. Então, lá em Atos 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, : antes importa obedecer a Deus do que os homens. Dialogando com as ideias. Inscreva-se se você gostou desse vídeo. Estendi um pouco, sei que vocês gostam de vídeos menores, mas é um tema importante, um conteúdo didático, conteúdo inspirado, bíblico, social, que vai nos agregar princípios, condutas, fazendo de você e de mim pessoas melhores para a nossa sociedade e para a nossa família. Até o próximo vídeo, dialogando com as ideias.